Olá, senhores! Vamos para a nossa semana 8 agora, né? Na nossa semana 8, o que, que nós vamos ter? Se você analisar bem comigo, você tem o seu fórum de dúvidas, as instruções da semana, os nossos slides, né? Aqui nós vamos ter a nossa aula, antes dos vídeos complementares aqui, essa aula que vocês estão assistindo. Depois nós temos os vídeos. Esse vídeo aqui, ele fala da burocracia, que é o nosso tema da semana 8, a abordagem burocrática da administração. Esse vídeo aqui ele é extremamente importante e nós vamos trabalhar ele na nossa próxima quinzena, tá bom? Essa quinzena eu deixei sem a atividade, né, para a gente focar na nossa prova, que vai estar logo abaixo aqui desse vídeo, beleza? As instruções para a prova já estão nos avisos gerais para vocês. Só lembrando aqui, pessoal, essa disciplina de dependência, né, para os alunos somente que estão de dependência, né, pessoal? Se você não está de dependência, não vá fazer essas atividades, beleza? E aí nós vamos para a nossa abordagem burocrática aqui da nossa semana 8. Beleza, pessoal? Aí a gente já começa com a nossa figura. O que, que essa figura significa? Se a gente olhar, professor, é um labirinto, e se você observar aí o caminho mais fácil é o que eu passar por fora, eu vou chegar do outro lado do mesmo jeito, não entrando no labirinto. Será que essa seria a análise ideal? Qual que é o correto? Se você tem um labirinto, você vai entrar dentro do labirinto até achar a saída. Essa é a maneira eficiente de se passar pelo labirinto. Professor, o que é eficiente? Lembram lá das outras aulas, fazer as coisas da maneira correta, da forma correta. Ou seja, lógico, você chega do outro lado do labirinto, né? Se eu passar por fora, mas não é a forma correta. Aí que está a nossa grande sacada da abordagem burocrática, que é o que? É fazer as coisas de maneira correta, da forma correta. Ou seja, vocês utilizando o caminho correto de se fazer as coisas. Vamos lá para os nossos slides, né? Obviamente, a primeira pergunta é o que você entende por burocracia, geralmente não é burocracia, tá, pessoal? Que você vê nos jornais, nas novelas, séries, filmes, que todo mundo fala sobre burocracia são as disfunções da burocracia, que é aquela coisa ruim. Mas deixe só anotar no seu caderno que a gente volta a esse conceito. Vamos lá, quando que a burocracia surgiu? O grande nome aí da burocracia é Max Weber, porque ele entende que se as empresas existem, há necessidade de se criar certas regras para a empresa. Imagina você uma empresa ou a sociedade sem nenhuma regra, sem nenhuma lei. É um caos, né? As pessoas vão estar matando por comida, dinheiro, você não tem vestimenta para sair na rua, você não tem pudor nenhum, ninguém estabelecendo nenhuma lei, ninguém respeitando ninguém. Então você olha para uma... A sociedade nem se fala, mas imagina uma empresa sem lei ou sem nenhuma regra. Então o Weber ele vê essa possibilidade de criar-se algumas regras, até mesmo para estabelecer um fluxo de trabalho um pouco melhor. Então, de maneira que Weber viu que há necessidade de se fazer se tornar um trabalho mais racional, de uma maneira racionalizada, eu consigo ter um fluxo de processo de trabalho muito melhor e aí se tornando muito mais eficaz. Mas primeiro, a burocracia é pautada na eficiência. Ou seja, como você vai atingir um determinado objetivo, seguindo as normas e as leis. Então, Weber ele fala, se a burocracia for aplicada de maneira correta, ela é considerada essencial para as organizações. Então, vamos a algumas características. Caráter legal das normas e regulamentos, a gente já falou. Caráter formal das comunicações. Professor, como assim o caráter formal? Eu posso comunicar pelo Zap? Pode, né? Pelo WhatsApp, porém não é um meio legal, um meio formal. Por exemplo, nós do IFES, nosso meio
legal e formal de fazer a comunicação é via e-mail institucional. Então, a partir do momento que se manda uma comunicação via e-mail institucional, está formalizado, porque essa é a norma correta, porque os professores, o pessoal do administrativo, são obrigados a acessar o meio formal, que é o e-mail. Então, vai ter uma reunião, precisa de ser comunicado pelo e-mail institucional, porque os funcionários são pagos e são responsáveis por acessar os seus e-mails institucionais. Beleza? O caráter racional, a gente já falou, a impessoalidade, aí é importante a gente falar da impessoalidade. Professor, como assim? Lógico que tem que ter impessoalidade. O Instituto Federal do Espírito Santo, o IFES, é uma organização extremamente burocrática. Ah, professor, isso é ruim? Não. Se implementado da maneira correta, é bom. A impessoalidade é boa, a burocracia é boa. Por quê? Imagina vocês, se alguém da sala aí tem um contato com a pessoa que está fazendo o processo seletivo do IFES, né? Ah, é algum parente, é um primo. Ah, como é meu primo, eu vou colocar ele, né, vou classificar ele no lugar dos outros. Eu nem vou olhar para a nota dele, ou seja, não importa a nota que tirar, eu vou selecionar somente quem? Somente quem eu conheço. Imagina se fosse desse jeito. Na hora de conseguir um auxílio, ah, mas eu conheço um colega que só porque ele conhece a pessoa que vai conceder o auxílio, né, o auxílio básico lá, que são concedidos a alguns alunos do IFES, só que digamos que esse aluno não tenha, ele tem condições, ele não precisa desse auxílio. Mas ele conhece quem concede o auxílio, essa pessoa vai, por ser parente, e concede o auxílio a esse aluno. Isso está errado, tá, pessoal? Porque não seguiu os princípios burocráticos. Eu devo ser impessoal. É meu amigo, é meu parente, é meu pai, não importa. Administração pública, eu tenho que seguir a mesma lógica para todos. Ou seja, o direito é de todos, pessoal. Não é somente para alguns. Beleza? Continuando aí das características da burocracia, eu tenho a hierarquia da autoridade, que vocês já sabem, né? A gente sempre tem que ter uma hierarquia, se reportar a um superior, isso dentro de qualquer organização. Rotinas e procedimentos estandartizados, vem de standard, de padrão. Professor, mas por que tem que ter um padrão? Né? E aí a gente casa com algumas características. Você precisa de saber qual que é o padrão de uma organização, até mesmo para você fazer uma solicitação, para você fazer um pedido, né? Qual que é o padrão para se conseguir um auxílio no IFES? Eu preciso desse documento. Então, esses documentos são exigidos para todos, não somente para alguns, né? A outra coisa, competência técnica e meritocracia, aí a gente volta na impessoalidade. O aluno ele atingiu a pontuação necessária, ele vai conseguir a sua aprovação no processo seletivo. É o jeito de averiguar o mérito. Professor, tem outras maneiras de se averiguar o mérito sem ser a prova? Tem, mas no caso do nosso exemplo, a prova é o mérito. Atingiu a nota, você passou, né? Atingiu a nota maior que os outros, você vai entrar. Não atingiu, não tem mérito. Isso é um princípio básico da burocracia. E por fim, a profissionalização dos participantes. Os participantes eles devem ser extremamente profissionais, angariando, né, e implementando todos esses conceitos que nós vimos de impessoalidade, de caráter legal, normativa, o padrão de uma empresa. Então, eles devem seguir todas essas características da burocracia. E aí, né, para a gente terminar essa semana, a gente tem, se as características da burocracia elas forem implementadas de maneira correta, a gente tem um caráter de previsibilidade no funcionamento das organizações. Professor, como assim? Lógico, se a burocracia for implementada da maneira correta, vai ser tudo muito previsível. Você já sabe quais os documentos precisam para o auxílio. Você sabe como, se você quer fazer uma requisição, sei lá, para a sua sala de aula, como que eu vou fazer isso? Você tem um meio correto para chegar numa hierarquia necessária do IFES,
né? Ah, esse procedimento, então, eu vou enviar para qual setor, né? É o diretor de ensino, é o coordenador do curso. Então, você tem procedimentos padronizados, então você tem uma previsão, né? Não vai ser diferente, né? O tempo não vai ser diverso ou mais ou menos documento para cada pessoa, senão vira bagunça, vira favorecimento, tem que ser igual para todo mundo. Então já é previsível. Ah, o meu processo de auxílio está demorando sair, mas vai demorar para você e vai demorar para todos, porque deve ser igual. Então, se você observar aí comigo, ó, no seu slide aí, as consequências previstas causam uma maior eficiência, né? Se você olhar esse quadro de cá. Umas consequências previstas têm uma maior previsibilidade, então é a maior eficiência da burocracia. E o que não for previsto, que for imprevisto, são as disfunções da burocracia, então causam uma maior ineficiência da administração pública. E professor, o que são as disfunções da burocracia? Nós vamos ver no nosso próximo vídeo.